para começar fazendo um link com a nossa última aula, o que foi alterado foi esse slide aqui, certo? Porque o material que eu tinha colocado aí estava dizendo que o crime de roubo ele não era crime hediondo. Acontece que a Lei 3.964 ela entrou em vigor agora no dia 20 de janeiro de 2020. E aí ela alterou a Lei 8.072/90, que é a Lei de Crimes Hediondos. E aí colocou esse inciso 2 lá no artigo 1º da Lei 8.072, com 3 alíneas. Então, em relação ao roubo, ele vai ser hediondo quando for circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, e qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Então, na verdade, essa questão da arma de fogo também foi recente, arma de fogo de uso restrito, e até a Lei 3.964 nós não tínhamos essa opção do roubo aí ser qualificado, só o latrocínio, ser hediondo, desculpa. A gente começa hoje com o crime de extorsão. Então, o crime de extorsão, ele tem o artigo 158 tem a seguinte redação, né? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Temos aí o parágrafo 1º, que tem uma causa de aumento de pena, que é o crime cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Parágrafo 2º, aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do anterior. O anterior é o roubo, né? Então, o parágrafo 3º é a qualificadora pelo resultado, lesão corporal ou morte. E a questão do crime praticado mediante restrição da liberdade da vítima e da condição, e essa condição é necessária para obtenção de vantagem econômica. Então, também qualifica esse crime. Então, vamos lá para a análise dos elementos, né? Então, nós vamos ter, mais uma vez, um crime pluriofensivo, ou seja, a tutela de mais de um bem jurídico. Aqui nós vamos ter o patrimônio e a integridade física ou a liberdade, né? Porque se é mediante violência, nós temos aí a proteção da integridade física, ou se aí a grave ameaça, a questão da restrição da liberdade individual. Nós vamos ter como elemento normativo essa indevida vantagem econômica. Observem que a extorsão, efetivamente, ela exige vantagem econômica. Se essa vantagem não é econômica, pode ser qualquer outro tipo penal. Por exemplo, constrangimento ilegal, certo? Pode ser um estupro, né? Porque a vantagem aí é sexual. Então, efetivamente, no 158, a vantagem é econômica. Qual a diferença do artigo 157, o roubo, para a extorsão? A extorsão exige a colaboração da vítima. Então, a vítima ela é impelida a entregar a coisa. No roubo, é indispensável a colaboração da vítima. Vamos dar um exemplo. Se a pessoa aponta uma arma para o outro e toma a bolsa ou a carteira, é roubo. Mas se a pessoa aponta a arma e vai num caixa eletrônico e faz com que a pessoa saque o dinheiro, é extorsão. Isso porque, para que haja a possibilidade aí do crime, é necessário que a vítima colabore.
porque sem a vítima digitar a senha, nós não teríamos aí o apossamento, né, do patrimônio da vítima. Outra coisa que difere em relação à coisa, que é objeto material da extorsão. No artigo 157, no roubo, necessariamente a coisa tem que ser móvel. No artigo 58, a coisa não é obrigatoriamente móvel. Por exemplo, obrigar que alguém assine um documento de transferência de um imóvel. Aí, no caso, seria extorsão, né? O bem, aí é um imóvel, não poderia ser objeto de roubo ou furto. A diferença também do artigo 158, desculpa, com o estelionato, do 171. Apesar da gente ainda não ter estudado esse crime do 171, mas a gente já tem que estabelecer aqui a diferença. No 171, a vítima entrega a coisa por vontade própria. Ela acredita que deve entregar a coisa àquela pessoa. Ela é induzida a erro. O erro, no caso aqui do agente que pratica esse crime, é no sentido de colocar a vítima em uma percepção equivocada da realidade, fazendo com que a vítima acredite que deve entregar aquela coisa ao agente. Enquanto que no 158, na extorsão, não. A vítima é obrigada a entregar a coisa, ela não entrega por escolha sua. É crime comum, né? Qualquer pessoa pode praticar esse crime, tanto em relação ao sujeito ativo, quanto em relação ao sujeito passivo. Assim como no roubo, a extorsão é crime pluriofensivo, porque em relação ao sujeito passivo, eu posso ter um sujeito passivo diferente em relação ao bem jurídico propriedade e em relação ao bem jurídico integridade física ou liberdade individual, né? Então, a pessoa pode, por exemplo, ser obrigado a entregar o bem de outra pessoa. Exemplo, você tem o cartão bancário da sua mãe, do seu pai, e aí é obrigado a sacar o dinheiro. Quem teve o bem jurídico liberdade individual prejudicado aí no caso, afetado, foi você, mas a diminuição patrimonial, a vítima foi seu pai e sua mãe. Então, por isso que é crime pluriofensivo. Quanto ao elemento subjetivo, nós vamos ter dolo específico. Não é só a questão de praticar a violência ou o constrangimento contra a liberdade individual. Nós vamos ter aqui um especial fim de agir, que é a obtenção da vantagem econômica indevida. Então, observem que além de ter a questão da obtenção de vantagem, a obtenção da vantagem é econômica. Senão nós vamos ter outros tipos penais, por exemplo, estupro, ou apenas o constrangimento ilegal. Em relação ao momento consumativo, é a realização do comportamento desejado pelo extorsionário. Então, a pessoa vai no caixa eletrônico e saca, né, digita a senha, a partir desse momento que ele é constrangido para digitar a senha, já está consumado, independente se o agente vem a obter essa vantagem. Isso é o que diz a súmula 96 do STJ. O crime de extorsão consuma-se independentemente, né, da obtenção da vantagem indevida. Sendo que, quando ele obtém a vantagem, é mero exaurimento do crime. Então, só repetindo o exemplo que eu estou trabalhando desde o início, se a pessoa ela é obrigada a fazer um saque no caixa eletrônico, o simples fato dela digitar a senha
já consumou o delito aí do artigo 158. Vamos supor que por algum problema de rede elétrica ou erro de sistema, o caixa eletrônico não venha a disponibilizar o dinheiro. Mesmo assim, esse crime já está consumado, certo? Pois a obtenção dessa vantagem econômica, ou seja, o apossamento do dinheiro pelo agente, nada mais é do que um pós-facto impunível, ou seja, o exaurimento do crime. Como a gente já viu, né, nós temos causas de aumento de pena do parágrafo 1º, que nada mais é do que o concurso de agentes, e há uma diferença aqui em relação a esse concurso de agentes que é previsto no 158 do 157, porque no 157 nós tínhamos a possibilidade de haver tanto a situação do partícipe como do coautor, mas no 158 existe a coautoria, né? Existe aqui a necessidade das pessoas estarem lá, mais de uma pessoa estar na presença da vítima. E o parágrafo 3º, a extorsão mediante sequestro prevista aliás, o parágrafo 3º, pessoal, ele não configura extorsão mediante sequestro, que é do artigo 159, que nós vamos já ver. A retenção da liberdade da vítima aqui, pessoal, no parágrafo 3º, é a condição necessária para a obtenção da vantagem. Então, vamos supor que alguém lhe aborda no sinal de trânsito, né, o agente, e faz com que você dirija até o caixa eletrônico para fazer o saque. Obviamente, esse percurso que há, desde o momento em que você foi abordado no semáforo, até o momento em que você digita a sua senha, há restrição da liberdade. Mas essa restrição da liberdade, ela é a condição necessária apenas para a obtenção da vantagem econômica. No caso, o autor do crime, ele não está, certo, restringindo a sua liberdade para a obtenção de nenhum resgate, que é elementar do crime de extorsão mediante sequestro do artigo 159. Então, há uma diferença nesse caso. O artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro, né, que eu acabei de falar, a diferença do parágrafo 3º para o anterior, ela vai ter a seguinte redação: sequestrar a pessoa com o fim de obter para outra em qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Ou seja, pessoal, a gente viu nos crimes contra a liberdade individual que existe um crime chamado sequestro e cárcere privado, e aí naquele momento a gente viu que a diferença que há entre sequestro e cárcere privado é se essa restrição de liberdade é dada em um local mais amplo ou menos amplo. Viu, por exemplo, que no caso a pessoa que é mantida num sítio onde ela pode se transitar entre os cômodos da casa, isso é chamado sequestro, mas se ela é mantida presa dentro de um quarto, isso é o chamado cárcere privado. Então, o tipo penal alcança as duas coisas. E a extorsão mediante sequestro é quando há essa restrição da liberdade, quando há o sequestro ou o cárcere privado, para a obtenção de resgate, a vantagem como condição o preço de resgate. É crime hediondo, né? Então vai estar lá no artigo 1º da Lei 8.072, sendo que é crime pluriofensivo, crime complexo, né?
Ou seja, nós vamos ter patrimônio protegido e a liberdade individual, assim como nos anteriores, no 158 e no 157. Em relação às circunstâncias que envolvem o crime, nós vamos ter, no parágrafo 1º, uma qualificadora, e aí a qualificadora vai ser se o sequestro dura mais de 24 horas, né? Então, é o que se chama crime a prazo. Então, todo crime que tem uma condição de tempo para qualificá-lo, eles têm essa classificação de crime a prazo, né? Então, para se constatar que houve essa qualificadora, obviamente tem que se esperar 24 horas. Não é, pessoal, vejam só, não é que para se configurar a extorsão mediante sequestro, a vítima tenha que ficar nas mãos do sequestrador por mais de 24 horas, não. Menos de 24 horas configura o crime, não configura o crime na forma qualificada. Porque passadas 24 horas, aí nós vamos ter a extorsão mediante sequestro qualificada. E aí temos mais três circunstâncias que qualificam o crime. É quando a vítima é menor de 18 anos e maior de 60 anos. Esse critério etário é de fácil constatação, né? Basta verificar o documento da vítima. E se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Na verdade, bando ou quadrilha aí, desde 2013, que a gente não tem mais essa denominação no Código Penal, a Lei 12.850 de 2013 modificou o artigo 288, que era o que denominava bando ou quadrilha para associação criminosa. Então, hoje a gente chama de associação criminosa. E aí exige o que é uma associação criminosa. Associação criminosa é a reunião estável, certo, de caráter duradouro, de 3 ou mais pessoas para a prática de crimes. Então, não é que essas 3 pessoas estão reunidas eventualmente praticam uma extorsão mediante sequestro. Essas pessoas, elas se reúnem em caráter estável. O motivo da reunião delas é praticar crimes. Então, só se usa essa qualificadora no caso aí, o tipo penal ainda fala de quadrilha ou bando, mas de associação criminosa quando nós temos essa configuração. Então, 3 pessoas que se juntam momentaneamente praticam um só crime, não vai qualificar o crime. Essas pessoas têm que estar reunidas no caráter estável. É crime comum, certo? Então, qualquer pessoa pode praticar esse crime, sendo que o exemplo que eu acabei de dar, de três pessoas em caráter momentâneo, eles não qualificam o crime como bando ou quadrilha, mas é causa de aumento de pena, né? Então, a pessoa praticar o crime em concurso de agentes. E aí vocês vão ter que ter bem em mente a diferença entre concurso de agentes e associação criminosa, certo? Então, vou repetir. Se as pessoas estão reunidas momentaneamente, praticam um crime, elas estão em concurso. Se as pessoas se reúnem para planejar crimes, elas estão em associação criminosa. Ainda, além do concurso, nós vamos ter a possibilidade de aquele que, e aí só vale por concurso, a possibilidade da colaboração premiada, certo, pessoal? Então, a extorsão mediante sequestro em concurso de agentes, em que um dos concorrentes, ou seja, uma daquelas pessoas que estão em concurso, ele colabora com a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, então ele terá um benefício de uma redução de sua pena.
Agora, observem, não é qualquer tipo de colaboração. A colaboração tem que facilitar a liberdade do sequestrado. Então, por exemplo, a pessoa é presa e diz onde está o cativeiro. A polícia chega no cativeiro e, quando chega lá, a vítima tem fugido. Nesse caso, ele não vai receber o benefício, certo? Por quê? Porque a colaboração dele não facilitou a libertação do sequestrado. O sequestrado se libertou por conta própria, certo? Não houve colaboração do agente nesse caso. Vamos ver se ainda falta algum elementar a ser analisado. Então, em relação aos sujeitos, é crime comum, né? Então, temos, por ser pluriofensivo, aquela mesma situação dos crimes anteriores, né? Nós podemos ter vítimas diferentes, né? Então, por exemplo, sequestra o filho de alguém para pedir resgate, o pai paga o resgate, o pai sofre a lesão patrimonial enquanto o filho foi vítima da privação de liberdade. Então, nós vamos ter aí sujeitos passivos distintos. Crime pluriofensivo. E o elemento subjetivo, nós vamos ter aí um dolo específico, né? O especial fim de agir. A restrição dessa liberdade do agente é com a finalidade de pedir vantagem econômica, né? Ou seja, pedir resgate. Quanto ao momento consumativo, é com a privação da liberdade da vítima. Lembrando, pessoal, que esse crime se classifica como permanente. Isso traz uma série de implicações, né? Por exemplo, a gente tem uma qualificadora que é a idade do agente, ele ser maior de 60 anos. Vamos supor que um agente sequestre alguém que tem 59 anos, 11 meses e 29 dias, ou 25 dias. Quando essa pessoa foi sequestrada, o sequestro era simples, mas aí essa pessoa passa em cativeiro vários dias e completa aniversário de 60 anos no cativeiro. Como o crime é permanente, né, ele está se consumando a cada momento, a partir do momento que essa pessoa fica maior de 60 anos, o crime passa a ser qualificado. Ou seja, isso traz uma diferença muito grande se esse crime recebesse, por exemplo, a classificação de instantâneo, ou seja, se ele se consumasse no momento da privação da liberdade. Né? Que no meu exemplo aí, ele seria crime simples, independente do aniversário da vítima durante o cativeiro. Então, isso é super importante aí, essa classificação de permanente. Em relação à tentativa, é possível, né? O crime é plurissubsistente, a gente consegue perfeitamente visualizar, né, a fase de execução sendo interrompida. E quanto às figuras qualificadas, todas essas eu já comentei, né, duração superior a 24 anos, ou a 24 horas, desculpa, natureza objetiva, né, crime a prazo, inicia com o início da privação da liberdade e finaliza com a efetiva liberação, né, para se verificar essas 24 horas. Né? Então, basta que passe 24 horas, já está configurado essa qualificadora. Já comentei, né, a questão etária. Só uma observação acerca da incompatibilidade com agravantes genéricos do artigo 61. Se vocês forem no artigo 61, nós vamos ter essas agravantes genéricas. Ocorre, pessoal, que quando eu tenho circunstâncias que fazem parte do tipo penal, a gente não pode utilizar aqui está no próprio tipo penal de 159 e depois utilizar novamente
no cálculo da pena, né? Porque essas agravantes genéricas elas vão ser utilizadas na dosimetria da pena. Então, não pode utilizar a mesma situação, por exemplo, se a pessoa é menor, duas vezes. Se o crime é cometido por bando ou quadrilha, né, eu já comentei também com vocês, essa denominação bando ou quadrilha passou a ser associação criminosa desde agosto de 2013, com a lei 2.850, que mudou a configuração, né, então nós vamos ter aí essa união estável e permanente de pelo menos 3 pessoas, né, então, como eu já disse, essas 3 pessoas elas têm que se reunir com o propósito de cometer crimes. Não é uma mera reunião eventual que vai configurar isso. E aí, pessoal, a questão do concurso do artigo 159 com 288. Se é possível o concurso material? É perfeitamente possível. Vejam só, o artigo 288, que é o que determina a associação criminosa, ele é um crime formal e permanente, certo? Então, basta que as pessoas estejam associadas para a prática de crime, que ele já está configurado. É como se fosse a punição dos atos preparatórios. Então, basta que as pessoas estejam reunidas com o propósito de praticar crimes, já se consumou o artigo 288, que é a associação criminosa. A partir do momento que eles praticam qualquer crime, aí eles estão agindo em concurso de crimes. E o concurso é material, porque é mais de uma conduta, né? Nós temos a conduta da reunião das pessoas e, em seguida, a conduta de outro crime. No nosso caso aqui, o artigo 159, a extorsão mediante sequestro. E aí, temos a indicação no artigo ainda das qualificadoras com resultado morte e lesão corporal. Que é um pouco mais abrangente, né, do que a gente tem, por exemplo, no roubo, porque essa violência pode vir tanto de violência física como moral ou a chamada violência imprópria, como, por exemplo, drogar a pessoa, né? Sendo que, necessariamente, esse resultado deve agravar a pessoa do sequestrado. Vamos dar exemplo. Vamos supor que alguém atira no segurança e causa uma lesão corporal, ou considera-se uma tentativa de homicídio em relação ao segurança. E aí sequestra a pessoa. Ora, o resultado lesão corporal, certo? Ele foi no segurança, não foi no sequestrado. Logo, essa qualificadora não pode ser utilizada no artigo 158. No caso, no 159, desculpa. No caso, esse agente que atira no segurança e depois sequestra a pessoa, ele vai responder por 2 crimes. Ele vai responder pela tentativa de homicídio no segurança e a extorsão mediante sequestro da vítima aí, da restrição da liberdade. Já falei que há a possibilidade da delação premiada, né, e que nós temos aí natureza jurídica de causa de diminuição de pena, do parágrafo 4º, e aí só ressaltando que essa colaboração deve efetivamente levar à liberdade da vítima, né? Então, no exemplo, só lembrando o exemplo que eu já dei, se por acaso o colaborador indica o local do cativeiro e quando a polícia chega até o local a vítima tem fugido, essa colaboração não vai servir para a diminuição da pena do agente. Então, para que haja a possibilidade da aplicação dessa causa especial de diminuição de pena, então deve ter esses requisitos acumulados, né? Cometimento do crime de extorsão mediante sequestro, praticado em concurso de pessoas, né? Não tem sentido se não for dessa forma. A denúncia por parte de dos criminosos autoridades e a facilitação da liberdade do sequestrado. Então, isso é cumulativo. Faltou um desses
não pode haver a aplicação dessa causa especial de diminuição de pena. Só observação, pessoal, é que considera-se a aplicação dessa na delação premiada se, por um acaso, um dos corréus, né, liberta o sequestrado, certo? Então, a ele será dado esse benefício também, né? Porque se é dado o benefício para quem colabora facilitando, não teria sentido não se dar o benefício para aquele que liberta a vítima. Né? E uma observação importante é que, mesmo o tipo penal trazendo a questão de poder, né, ser o réu beneficiado com a causa de diminuição de pena, não trata-se de uma opção, certo? É direito subjetivo do réu, né? São tanto presente os quatro requisitos, o réu tem esse direito de obter o benefício. Finalizando aí esse capítulo, nós vamos ter a extorsão indireta. Então, a extorsão indireta é o artigo 160 e é bem simples, ele não tem grandes complicações para se entender o dispositivo, porque o 160 ele traz que exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou a terceiro. Então, é só isso o dispositivo, não tem nenhuma situação, circunstância de agravante, ou nem de atenuante, nem de qualificador ou de privilégio. Então, nós vamos ter que a tutela aqui é em relação à normalidade das relações entre credor e devedor, que protege aí o patrimônio da vítima. E também a liberdade individual, assim, é crime complexo, né, pluriofensivo, certo? Nós vamos ter aí dupla objetividade jurídica, né? Então, tanto o patrimônio quanto a liberdade de autodeterminação do indivíduo em relação à questão da dívida. O objeto material desse crime é qualquer documento, quer seja público ou particular, que possa dar causa a procedimento criminal, e aí procedimento criminal é bem abrangente, pode ser inquérito policial, por exemplo, uma carta de confissão de algum crime, certo? Então, isso não é possível. Então, em relação ao tipo objetivo, o dispositivo também é simples, só tem o verbo exigir, né? Então, qualquer pessoa pode praticar e tem que ter essa relação de credor-devedor, né, pessoal? Então, há uma relação entre o sujeito ativo e passivo, sendo que o dolo, nesse caso, é dolo de aproveitamento. Né? A pessoa coloca como condição de empréstimo, por exemplo, o recebimento, né, de um documento que coloca, na verdade, aquele que assina o documento nas mãos do que exige o documento, né? Que aí a vítima pode ser vítima de chantagem. É crime formal, né? Ou seja, basta que haja exigência. O tipo penal aqui, no caso, ele não exige que o sujeito passivo emita o documento. No momento em que o sujeito ativo exige o documento, esse crime está consumado. No verbo receber, né, seria crime material. Então, exigir ou receber. Nesse caso, o momento consumativo vai se diferenciar um pouco pela própria condição aí do verbo. Pessoal, eu vou dar uma parada por aqui, porque
a gente começa um novo capítulo chamado Usurpação, e aí a gente vê dois capítulos na próxima aula, que é usurpação e dano, né? Que são apenas poucos artigos, então a gente deixa para ver tudo junto, para não ficar a aula quebrada, ok? Quem tiver alguma dúvida, né, pode ligar aí o microfone e fazer uso, ou vou olhar aqui nas mensagens se tem alguma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Diga aí, Anne. Quando o senhor começou a aula falando, já não me lembro de quê, que o senhor fala que a pessoa foi no Extorsão, carro, cento e botou a senha. cinquenta e oito. Exatamente. Se a pessoa não souber a senha, assim, no momento de desespero, botar uma senha errada, vai configurar também? Configura. Configura porque ela já teve a questão da sua liberdade, já foi afetada, né? Então, como nós temos um crime pluriofensivo, e tem até aquela súmula, né, do STF, que diz que a obtenção de vantagem é mero exaurimento do crime, né? Então, basta que a pessoa seja forçada a praticar a conduta, já está consumado o crime. Mesmo que ele Perfeito. erre sem aquele. Mesmo que não tenha dinheiro também na conta? Mesmo que não tenha, né? Hum. Certo? Porque a questão aí é a pluriofensividade, né? É diferente, por exemplo, do, do furto, se a pessoa tenta bater a carteira do outro, né? E aí não tem dinheiro no bolso. Então, a pessoa a, esqueceu a carteira em casa. Nesse caso, como a objetividade jurídica aí era só o patrimônio e não existia o patrimônio, o crime é impossível. Como nós temos aí uma dupla objetividade jurídica, a, a liberdade individual e o patrimônio, o, uma dos bens jurídicos tutelados já foi ofendido, né, que é a questão da liberdade individual. Beleza? Beleza. E aí, mais alguma coisa? Não, senhor. Ok, então até quarta-feira. Tá ok. Tchau.